Vamos contar histórias, relatos e contos de terror. Se você tem alguma história, nos envie por e-mail. A sua história pode ser a próxima a ser contada aqui no canal. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Por volta do segundo ano em que trabalhei como policial, recebi uma ligação em uma noite de outubro, por volta das 3:30 da manhã, sobre crianças vagando pela floresta no lado norte do lago. Esses tipos de chamadas não eram incomuns, pois havia um acampamento semipúblico que se estendia do lado norte a lado leste do lago. Devido à natureza isolada de toda esta área, colocamos placas que exigiam que os campistas ligassem para o despacho para nos avisar que pretendiam pernoitar. Além disso, naquela época, estávamos bastante sobrecarregados com o pessoal noturno da noite, então o aviso era importante para garantir que patrulhássemos minuciosamente a área do lago quando necessário. Nesta noite de outono em particular, não recebemos nenhum aviso de campistas no momento em que nosso turno começou. Depois que recebi a ligação, fui na direção do lago, liguei para a central para verificar se não tínhamos aviso prévio. A central informou que ninguém havia ligado e agora estavam recebendo relatos de luzes saindo da floresta, de residentes nas casas multimilionárias no lado leste do lago. Meu pensamento inicial foi que havia um monte de crianças nas trilhas arborizadas ao redor do lago, com lanternas de alta potência. Achei que eles estavam lá procurando pelo antigo cemitério submerso ou qualquer coisa paranormal em geral. Respondemos a chamadas como esta com bastante frequência, especialmente durante o verão. Pelo que me lembro, achei estranho esse tipo de ligação naquela noite em particular, pois acredito que era durante a semana, então as crianças normalmente não saíam tão tarde. Instintivamente, eu teria solicitado uma unidade de apoio, mas os outros 2 policiais de plantão estavam transportando alguém para a prisão do condado, então eu estava basicamente sozinho para atender a chamada. Ao me aproximar do lago, pelo lado leste da cidade, dirigi pelo bairro de $1 milhão, no lado leste do lago, e planejei seguir a estrada até o acampamento ao norte. Olhando pela janela do meu veículo de patrulha, observei 2 pequenas luzes movendo-se ao redor da entrada de um teste de caminhada no lado noroeste do lago. Liguei para a central e informei que havia observado atividade no lado noroeste e que faria uma parada para averiguar. A central avisou que solicitariam alguém para me apoiar, já que era política do departamento enviar 2 policiais para qualquer chamada de pessoa ou veículo suspeito. A essa altura, eu estava na área imediata entre o acampamento norte e a entrada noroeste da trilha de caminhada. No entanto, não vi as luzes que observei menos de 1 minuto antes. Tentando encontrar as 2 luzes, apaguei meu veículo de patrulha e sentei na beira da estrada. Concluí que essas crianças viram meu veículo e apagaram as luzes na tentativa de me fazer sair. Esperei cerca de 5 minutos antes de apontar o holofote para sua espessa linha de árvores e dirigir pela área. Não consegui encontrar nada. Nenhum sinal de acampamento, nenhum carro, nenhuma bicicleta. Nada que indicasse que alguém estava nas imediações. Um amigo que trabalhava no gabinete me enviou um rádio pelo canal do departamento e disse que estava vindo em minha direção e que viria do lado leste do condado dentro de 5 a 7 minutos. Dei a ele minha localização. Disse que iria escurecer meu veículo novamente e pedi que procurasse por alguma luz ou atividade quando ele estivesse se aproximando pelo lado leste do lago. Enquanto esperava a chegada do delegado, saí do veículo e comecei a caminhar pelo acampamento. Pouco depois de me aproximar de uma das entradas da trilha, ouvi claramente o que pareciam ser crianças rindo. Falei discretamente pelo rádio com o policial e disse-lhe que acredito ter encontrado crianças na entrada da trilha, ou perto dela, e pedi-lhe que se aproximasse também apagado. A razão pela qual ficamos preocupados foi devido ao medo das crianças correrem mais para dentro das trilhas e se machucarem ou se perderem à noite. Todo o sistema de trilhas percorria aproximadamente 32 quilômetros pela floresta ao redor do lago, e, honestamente, a última coisa que queríamos fazer era perseguir crianças por um complexo sistema de trilhas à noite. Enquanto eu caminhava em direção à área onde ouvia as risadas, o policial ligou e disse que viu luzes vindo aproximadamente da mesma área em que eu as vi. Eu ri e respondi que provavelmente é minha luz se movendo, enquanto estou na área procurando pelas crianças que acabei de ouvir.
O tom de voz dele mudou ligeiramente e ele respondeu: "Negativo, vejo sua luz, mas há duas pairando acima de você." Mais ou menos nesse momento, ouvi uma risada novamente e parecia estar a 3 metros de mim. Não vendo nada à minha frente, olhei diretamente para cima e vi duas pequenas luzes pulsantes, menores que o tamanho de uma bola de beisebol, flutuando na linha das árvores. Eles pareciam ligeiramente translúcidos, mas eram definitivamente de cor branca. Pela minha estimativa, eles estavam pelo menos 2,5 metros acima de mim. Tenho 1,70 de altura, então isso dá uma ideia de quão alto eles estavam do solo. Vou ser honesto. Eu estava com muito medo neste momento e corri para meu veículo de patrulha que estava a cerca de 15 metros de distância. Protegi-me no lado do motorista, do meu veículo, e esperei a chegada do outro policial. Ironicamente, meu cão estava dormindo profundamente e não parecia se importar com o que estava acontecendo. Eu não queria transmitir os acontecimentos dos últimos minutos pelo rádio, mas tinha a sensação de que possivelmente estava em perigo. Então, eu apenas me escondi atrás da minha unidade de patrulha. Felizmente, o policial apareceu rapidamente e apontou o holofote para a área onde acabei de ver as duas luzes. Ele rapidamente saiu do veículo e perguntou o que diabos aconteceu comigo. Contei a ele o que aconteceu enquanto ele se aproximava. Ele contou que, ao virar a esquina para o acampamento norte, me viu correndo atrás do meu veículo e as duas luzes voltando lentamente para a linha das árvores. Então contei a ele sobre as risadas que ouvi. Aproximadamente 3 a 4 minutos se passaram entre o momento em que observei as luzes, corri atrás do meu veículo patrulha e procurei novamente as luzes depois que o policial chegou. Passamos mais de 20 minutos na área destacando a linha das árvores, andando pelo menos 800 metros pelas trilhas e gritando como idiotas tentando fazer contato com as crianças que ouvi. Mais tarde, descobri que a central recebeu inúmeras ligações na manhã seguinte sobre gritos na floresta, e eles aparentemente se divertiram explicando que os policiais estavam procurando fantasmas na floresta. Ambos surtaram. Quebramos a cabeça para chegar a uma disposição lógica para a ligação, pois não podíamos descartar o fato de que nós e testemunhas desinteressadas observávamos as luzes. Não querendo parecer os malucos da polícia de uma pequena cidade, finalmente liguei para a central e encerrei a ligação como infundada e desconhecida. Não foram localizados indivíduos ou veículos. Menos de 30 segundos depois de encerrar a chamada com a central, o policial e eu ouvimos risadas. Olhamos um para o outro com os olhos arregalados e entramos em nossos veículos de patrulha sem dizer uma palavra. Rapidamente peguei o rádio e pedi ao policial que se encontrasse comigo no acampamento leste, que ficava a cerca de 1 quilômetro de distância de nossa localização atual. Saímos dos nossos veículos, fumamos um cigarro, deixamos o cão fazer o seu trabalho e conversamos por cerca de 15 minutos. O tempo todo ficamos fixados na área onde víamos as luzes, porém não vimos nada. Não recebemos nenhuma outra ligação sobre luzes pelo resto da noite ou pelo resto da semana. Nunca descobrimos o que eram as luzes e não conseguimos comprovar as risadas que ouvimos. Como afirmei anteriormente, recebemos ligações assim o tempo todo. Este foi apenas um dos poucos que me lembro que deveria ter terminado com a música tema do Arquivo X.